A gente sabe quanto um eclipse pode ofuscar a nossa vida, né? Porque se ele ofusca um planeta, ele pode também ofuscar, né? Vir aquela sombra que se abate sobre nós. Mas nós não permitiremos isso de maneira nenhuma em 2020. Mesmo que seja um ano totalmente fora da curva, com muito mais eclipses do que o normal. Vocês acreditam nisso? Então vamos ver como lidar e quando vão ser esses eclipses? Para ajudar a gente nesta missão, ninguém melhor do que a Jaqueline Cordeiro, nossa astróloga de plantão. Jaque, eclipse é uma coisa que tem um efeito sobre a gente, nós vamos falar, mas esse ano tem muito mais eclipse que o normal? É verdade. Os eclipses eles acontecem de 4 a 6 por ano. Quando a gente tem 6, como agora em 2020, é muito, porque ele é sempre muito impactante. E é como se a gente mal respirou de um, vem outro na sequência. Ano passado nós tivemos 5, que já foi overdose. Aliás, vamos fazer uma meia-culpa aqui? Vamos sim. Olha para você ver como o eclipse é interessante, que eu errei a data e o povo quase me matou. E vocês, graças a Deus, vocês são muito atentos. Muito legal. Olha eu o engajamento. adoro, porque era assim, não, tá errado, o eclipse não vai ser no dia tal, vai ser no dia tal. Daí eu ligo para Jaque, ela, é verdade, mas eu não falei isso? Não, você não falou, você trocou o mês. Nossa, e foi um ato falho absurdo, que era 2/7, eu falei 2/6, e eu já tinha falado extensamente sobre ele, que incrível, não? Autossabotagem. Autossabotagem. Acho que a Lua estava fora de curso, o Mercúrio estava retrógrado. Devia estar retrógrado e pegou em cima. Né? Então tudo aconteceu. Absolutamente. Sobrevivemos, pedimos desculpa novamente. Mas é muito legal como as pessoas gostam e se envolvem a ponto de alertarem. Está errado essa data. E alertem mesmo, gente. Olha, tudo que for crítica positiva, construtiva... Vem muito bem-vindo. É muito bem-vindo. Estamos aqui para melhorar, né? Absolutamente. Então vamos melhorar. Fala, como é que vai ser esse ano? A gente já tem o ano mal entrou e nós temos no dia 10 um eclipse lunar. Já agora, em janeiro? Dia 10, assim, a gente já tem. E a gente, Lília, lembrando que o eclipse é um momento onde alguma coisa é apagada, eclipsada, para que renasça melhor. Eliminar para iluminar. Mas isso gera crise. Mesmo. Desde antigamente que os astrólogos viam o eclipse como um mau augúrio, ou no mínimo ali ia precisar de um remanejamento. Só para lembrar, nós tivemos um eclipse ali no final de janeiro e ele foi exatamente o detonador. De janeiro? De janeiro de 2019, que ele foi o detonador de Brumadinho. Ai, que medo! Porque ele é alguma coisa que está para emergir como colapso, se for pensar na natureza, e aí aconteceu aquilo, ele já estava ali, né, para romper, e o eclipse, ele fez aquele movimento debaixo da Terra, e tudo aquilo que é terrível, que tem consequências até hoje, aconteceu. E num ano que nós temos 6 eclipses, isso é mundial, não é só Brasil, mundo inteiro, a gente sabe que haverá, a natureza sofre mais, porque mexe realmente debaixo da terra, e aí a gente tem mais tsunamis, maremotos, a gente tem mais alterações na natureza. E a impressão minha tem a ver, acho que todo começo de ano tem mais tragédias. Parece, não? Não parece? Parece. E eu acho que não é impressão. Quando a gente faz uma retrospectiva dos últimos anos, a gente teve eclipses no começo do ano, a gente teve conjunções de planetas mais tensos, e aí a gente guarda, a gente registra isso. Fala, gente, inundações com gente que morreu, parece que é tudo em janeiro. E olha, a gente está gravando isso em dezembro. Exato. Então, tomara que não tenha acontecido nada ainda, né? Tomara. E tomara que consigamos evitar maiores tragédias. Com certeza. Mas essa comparação com o Brumadinho dá um pouco de medo. Exatamente. E aí, para nós astrólogos, a gente fica bem alerta com tudo aquilo que está... sabe, aquilo que é feito no meia-boca, que foi o
caso de Brumadinho, que estavam abafando uma questão. E com eclipse 6 é muita coisa. E daí pode realmente ter todas essas questões climáticas mesmo e mundo inteiro. A gente não temos um eclipse absolutamente visível no Brasil, que é maravilhoso. Quanto mais visível, pior. Então, por exemplo, em 2019, nós tivemos no segundo semestre que foi absolutamente visível na Argentina e no Chile. E olha o que aconteceu nesses dois países. Então, vamos pensar que esse ano ele fica mais visível ali numa parte da Ásia e dos Estados Unidos, e a gente sempre observa os países que têm bastante visibilidade com problemas de natureza mesmo, assim, o que acontece, pode ser queimadas, ou geadas, ou maremotos, enfim, tsunamis, é a natureza se ressentindo do movimento. E emocionalmente a gente tem o eclipse é quando apaga externo para a gente olhar internamente. É muito bom isso, mas ele sempre gera muito estresse. Agora, o fenômeno do eclipse é uma questão de algumas horas? Isso, no máximo. Então, ele tem o seu pico, que a gente calcula, mas ele tem uma duração, pode ser 1 hora, um pouco mais. Mas esse é um tempo suficiente para fazer importantes estragos. Eu me lembro de um eclipse que foi ano retrasado, não 19, no 18, que ele foi visto com muita força no leste dos Estados Unidos, a ponto dos animais todos se recolherem. Essa é uma grande mexida. Você imagina os pássaros todos irem para a árvore, os bichos para a toca, faz uma mexida importante na natureza e, obviamente, na gente, no ser humano, de um jeito emocional de deixar coisas. O convite do eclipse é, querida, o que você precisa deixar e que você não está conseguindo? Vou te ajudar. Vou te empurrar. E você sabe o horário desse eclipse? Esse do dia 10, ele começa às 17h07, vai até às 21. E aí a gente tem um pico às 19h09, ou seja, 4 horinhas. É bastante, hein? Muito. Eu gosto, no horário de eclipse, não interessa se é parcial, total, lunar ou solar, eu gosto de fazer os meus rituais, porque como o eclipse é um pedido para deixar, eu pego uma folhinha e eu escrevo tudo aquilo que eu quero deixar. Eu faço uma listinha, Lilian, com lista de intenções. Então, eu estou deixando qualquer sentimento ruim, e aí pode ser vícios também, para quem tem. Durante aquele tempo, não interessa se é no começo, no meio ou no fim. Pode ser quilos também? Total. Quem quer emagrecer? Gula, enfim, ser perdulário, enfim, tudo. E aí, nesse período, depois que eu fiz a minha listinha, eu gosto de ler em voz alta, porque ouvir faz uma diferença. Acendo o incenso, queimo aquele papelzinho e jogo para o cosmo. Eu adoro fazer esses rituais porque é um jeito de conversar com a gente mesmo e dizer assim, vamos desapegar do que não serve. E o eclipse faz esse convite. É um convite meio duro, mas é um convite. Então, a gente já começa o ano, então, nesse exercício de desapego de coisas que não nos servem mais. Exatamente, principalmente naquilo que nós somos intransigentes, que a gente diz isso, não tem gente que diz assim, eu não vou mudar, e aí eu penso assim, nossa, deixa o eclipse chegar em você. Porque aí você vai mudar, sorrindo ou chorando, mas vai mudar. E dia 10, mal começou o ano, a gente ainda está fazendo... Esse eclipse é parcial? Ele é parcial lunar. Ele está ali com a lua em câncer, né? Porque a gente está com o sol em janeiro em Capricórnio. E aí ele tem toda essa questão negativa do signo de câncer, o medo, o apego excessivo, a família, a necessidade de, às vezes, viver numa bolha. Isso tudo faz parte do lado sombra de câncer. Todos temos lado sombra, todos os signos. E aí o eclipse é isso. Sair da sua tribinha foi demais. Foi. Tribinha foi demais. Foi, gente. Sair do seu cantinho para ir para um mundo maior. E ele vai ajudar isso, com certeza. E depois, quando teremos outro? E aí, dia 10, a gente mal respirou e se recompôs do eclipse. E nós temos o dia 12, que para nós astrólogos é um dos dias mais impactantes de todo 2020, todo. Essa é uma data muito importante para sugestão, não fazer nada importante.
Ai, gente. Não comprar, não vender, não assinar contrato, não casar, não separar. Porque o que vai acontecer? Nesse dia nós temos uma conjunção exata de 2 titãs. Saturno, Cronos, deus do tempo. Plutão, Hades, deus da transformação e da morte. Esses 2 titãs se unem. Isso só acontece a cada 33 anos. Então guardem o que aconteceu há 33 anos atrás. Eu não era nem nascida. Nem eu. O que aconteceu que eu não me lembro? A gente teve, se não me engano, crises lá na Alemanha, tinha a ver com o muro. O Muro de Berlim fez 30 anos em 2019. Quando começou aquela eclosão assim de forte, principalmente na Alemanha. E sempre situações tensas. Porque nós estamos falando de um planeta que é geracional, que é Plutão. Então, ele mexe realmente, não individualmente, mas ele mexe com a sociedade. E quando ele se une a Sagitário, é um olhar muito duro e às vezes feio sobre a vida, assim, de endurecer mesmo. E aí a gente sabe que o aspecto exato é 0 graus, ele para nós astrólogos, ele é muito impactante. É um dia que, independente do céu lindo, maravilhoso, é um dia cinza, é um dia pesado, é um dia difícil. Então a gente precisa vibrar, eu falo, vibra na luz, ponha uma cor clara, não vai pôr preto, cinza chumbo, nada contra essas cores, mas não nesse dia, porque como já há uma energia, uma egrégora mesmo de coisas mais difíceis, para que a gente vai dificultar mais? E não fazer nada muito importante. Então leveza, vai fazer yoga, vai meditar. Então, fizemos um parênteses aqui no eclipse. Dia 12, tomem cuidado, de janeiro, mas vai ter mais 5 eclipses. Mais 5 eclipses. No mês 6, a gente tem 2, começa no dia 5/6 com o outro lunar, mas aí já está no signo de Sagitário, porque no mês 6 a gente tem o Sol em Gêmeos. E aí, como a Lua é no signo de Sagitário. Aí agora a gente tem um super forte que é no dia 21/6, que é quando começa o solstício de inverno. E esse, por ser 0 graus de Câncer, o 0 é muito forte. Nós temos todos os signos... Como esse de janeiro, né? Isso, porque quanto mais próximo não, do 0... Não. Como aquele dia de 2 de janeiro, que o Saturno Isso, que é 0 graus, mas não é um eclipse, mas é uma união bomba. Tipo assim. 0 graus de Câncer nesse do 21/6, ele abre, né, o solstício de inverno e ele tem essa força de novo ligada a Câncer, que é ligado a vamos sair da bolha. Esse é um tema muito recorrente, porque a gente tem vários eclipses em Capricórnio e Câncer, que são muito das suas tribos. São aquelas pessoas que, em geral, trabalham com família, sabe essas coisas assim? Eu moro há muitos anos na mesma casa, eu trabalho com a minha família, nada contra isso, mas pessoas que têm uma dificuldade da diversidade, de ir para o mundo, de provar de novos sabores. E esse tema que a gente brinca, né, que requenta esse prato de novo em cima de Câncer. Tem que perder o medo, tem que ousar, tem que sair da concha, porque só metendo as caras que a gente vai provar, não é? Não tem outro jeito. E aí depois então tivemos o de janeiro. Isso, do 10/1. 2 em junho. Isso, a gente teve um do 5 e do 21. Depois a gente tem um no 5/7. Ele é lunar também em Capricórnio. Lembra que os temas Capricórnio e Câncer estão se repetindo com bastante força? E aí o que acontece? A gente olha onde o eclipse pega para entender quais os signos que serão os mais impactados. E a gente está percebendo uma repetição entre Câncer e Capricórnio. Que louco, né? Bastante forte, né? Ele sempre pega determinados pares de signo. Daí, a dica é para cancerianos e capricornianos que estão nos assistindo e ouvindo, há uma necessidade de mudar, há uma necessidade de deixar o passado, porque esses signos são nostálgicos.
E daí o discurso tem que ser diferente. Ok, o passado é importante, mas olhar para frente é mais importante ainda, né? E aí a gente tem no 30/11, que é um eclipse lunar de Gêmeos. E ele, você viu que já mudou? A gente estava com Câncer e Capricórnio, e aí eu falo, o céu é democrático, todo mundo aprende. E depois a gente tem um no 14/12. Mas já a gente vai estar em Sagitário. Isso, por isso que é um eclipse lunar de Gêmeos. Tá. E para fechar o ano de 6, hein, é muita coisa, 6, nós temos no 14/12 um total solar em Sagitário. E aí, Capricórnio e Câncer, que estava sentindo desde 2019 os eclipses ali, bastante em cima deles, com a necessidade de vamos mudar, vamos desapegar, começa no final do ano chegar para Gêmeos e Sagitário, sabendo que em 2021 esses signos vão ser bastante convidados à mudança. E nunca é um convite fácil. Quer dizer, se esse ano é Câncer e Capricórnio... Até o final do ano que muda para Gêmeos e Sagitário. Exatamente. Mas para todo mundo, não interessa, mesmo que o eclipse tem um grau. Não é? Mesmo que a gente não tenha nenhum planeta nesse grau, nós sentimos o efeito. Nós somos afetados como os bichos são, como as marés, como a Terra é. E aí, de novo, a dica é, no dia do eclipse, pega aí na tabela que vai aparecer, faça coisas da rotina. Nada importante e nada pontual. Ô, Jaque, e tem diferença do eclipse solar para o lunar? Sim. Tem sim. O lunar é um pedido a olhar para as questões emocionais. Então, ele mexe mais, ele dá mais nostalgia, ele dá mais entristecimento, porque a lua tem a ver com as nossas emoções, com as nossas memórias, com as nossas sensações. O solar... Então, a pessoa que tem tendência à depressão, por exemplo, tem que tomar mais cuidado. Com certeza, porque é uma lembrança só do que era bom. Geralmente é assim, não é? Tudo era bom no passado e nada é bom agora. Tem pessoas que têm essa coisa muito forte, assim, de não aceitar o presente. Por isso a depressão, né? Uma negação do presente. E o solar, Lília, ele também dá uma crise, mas é mais uma crise de ansiedade. O que eu posso fazer? O que vem pela frente? Como eu posso deixar coisas que não estão funcionando para buscar novas? E eu gosto de pensar numa imagem para o eclipse, que é uma forma do leigo visualizar, que é mais ou menos assim, você tem um quarto cheio de coisas que você não sabe o que fazer e não quer se desfazer. E a gente vai acumulando, esse quarto tem uma luz fraquinha, e toda vez que você abre a porta, você não vê muita coisa, mas vê que está tudo organizado. O eclipse vem e queima essa luz, e aí a gente troca por uma super luz, e quando a gente acende aquele quarto, a gente percebe, de um lado, a quantidade de tranqueira, a quantidade de coisas que a gente não precisa mais, que pode ser questões emocionais, lembranças negativas, situações tóxicas ou objetos mesmo, e do outro lado, a gente vê aquele tanto de recurso, coisas lindas que a gente não sabia que estava ali ainda. Por isso que ele causa um crescimento. O eclipse é um momento que a gente muda, é como se a gente mudasse na nossa missão para melhorar, mas isso através de uma crise. Eu nunca conheci alguém que, num eclipse, mudou sem crise nenhuma, só com autoconhecimento. Mas, gente, vamos, assim, às vezes o sofrimento traz sabedoria, a sabedoria, né? Realização. Claro, te tira da zona de conforto e aí você vai atrás e às vezes você precisa de viver a crise para descobrir seu real talento, missão e propósito, não é? É sempre assim. Que bom. Bom, gente, então vamos nos preparar para os 6 eclipses de 2020. Vocês podem ver e rever esse vídeo muitas vezes. Anotem, né? Põe na agenda com canetinha amarela o dia exato. Muito bom, obrigada, Muito obrigada, Jaque. eu que agradeço. Queridos, então comentem, curtam, compartilhem. Não deixa de se inscrever no canal para deixar o sininho acionado e vocês saberem sempre quando tem novidade por aqui. Tá bom? Fundamental. Então, um ótimo ano pra gente. Beijo. Beijo.